Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Quero informá-los também de que os textos que eu vou ler aqui, do Espírito de Profecia, na verdade de Ellen White, profetiza do Senhor, eles estão disponíveis no Centro White. Então você vai lá no EGW, aí você vai escrever Writings, WRIT de tatu, INGS.org. E você vai procurar a meditação, acho que é de 1999, e recebereis poder. No mês de fevereiro, você vai encontrar todos os textos que eu ler aqui, citações de Ellen White, estão disponíveis nesse site. EGW, aí W duas vezes, WRITINGS.org. Ok? E aí procura lá na pesquisa e recebereis poder. E você vai encontrar esses textos no mês de fevereiro. É uma meditação para o ano inteiro, você vai encontrar no mês de fevereiro a sequência desses textos que eu vou citar aqui. Bíblia na mão, seja eletrônica também serve, ou no papel. Eu cito aqui, aliás, a Bíblia que eu estou lendo é na nova versão internacional, então pode ser que esteja um pouco diferente da maioria de vocês aí, mas é uma versão que eu gosto, fica bem claro para o meu entendimento, ok? Diz assim esse texto que me enche muito o coração. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia vida neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes corpos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes:
Assim diz o Senhor, o soberano: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. A palavra do Senhor. Eu já visitei alguns palácios aí na vida, aqui mesmo, no Brasil. Palácio... Nossa, meu. Uau! Palácio dos Bandeirantes, ó. Não dos imigrantes, Palácio dos Bandeirantes. Aqui no bairro do Morumbi, sede do governo paulista. Palácio Guanabara, sede do governo carioca, ou do governo fluminense, melhor dizendo, porque é governo de todo o estado, não apenas da cidade do Rio de Janeiro. Quero um dia ir até a Casa Rosada. Dizem que está barato viajar para lá, considerando a crise financeira na Argentina. O real frente ao peso está bem acessível. Palácio da Alvorada, eu já passei em frente a ele, e também a esplanada dos ministérios, com todos aqueles prédios bonitos, uma coisa bonita. Normalmente os palácios servem para ser sede de governo. Numa democracia, sede de um governo democrático, presidencialismo, parlamentarismo, ou uma mistura deles, enfim. Mas os palácios normalmente são conhecidos pelas monarquias. E nas monarquias você tem a figura do rei, e não do presidente ou do primeiro-ministro. Normalmente um rei tem um reino e os seus súditos, que não fazem nada para serem súditos daquele rei, a não ser que nasçam fora daquele território, daquele reino. Portanto, se você nasceu no reino britânico, você vai ter a sede do governo britânico ou da monarquia britânica no Palácio de Buckingham. Assim que falar? Certo? Falei bonito? O que você acha, Svitlana? Palácio de Buckingham. Você faz parte você é um súdito da coroa britânica. Se você nasce no governo paulista, né, se você nasce num território paulista, você tem lá como sede do seu governo, da sua monarquia, o Palácio dos Bandeirantes. Mas o que a gente faz para ser um súdito destes reinos? Nada, a gente apenas nasce e faz parte dele e paga tributos, aliás, pesados tributos. Parênteses à parte, o problema não é o tributo alto ou baixo, o problema é o retorno desse tributo, fecha parênteses. Tem gente que paga muito mais que a gente e não reclama por isso, está super feliz com tudo isso. Fecha parênteses. Não é assim no reino do Senhor, ou pelo menos não é hoje no reino do Senhor. Um dia, lá no passado, lá para os nossos primeiros pais, era assim que devia ser. Nasceria Caim e Abel, e eles seriam súditos do reino de Deus, o grande reino de Deus. Contudo, não é mais assim. Nós estamos além das fronteiras do reino de Deus. O pecado criou esse distanciamento entre nós. Quando nós nascemos às margens do reino de Deus. Nós nascemos
ainda num reino onde impera o pecado, a destruição e a morte. Ainda nós estamos sujeitos à presença do pecado. Ainda nós recebemos os efeitos colaterais do pecado do outro. Ou muitas vezes recebemos as consequências do nosso próprio pecado. Lembro bem de alguém que recebeu as consequências do pecado do outro, quando Josué e Caleb estavam às margens da Terra Santa e iam entrar no reino de Deus, por assim dizer, aqui na terra. Mas os espias disseram: não, a terra tem gigantes, apesar das suas maravilhas, tem gigantes, nós não podemos vencê-los. Josué e Caleb disseram: sim, nós podemos vencê-los, porque quem vai conosco é o Senhor dos exércitos. Mas naquela pseudo-democracia, a maioria venceu e eles ficaram jornadeando, andando pelo deserto por 40 anos. E Josué e Caleb receberam a punição, experimentaram da punição que aqueles que haviam cometido o pecado receberam também, e eles, por efeito colateral, também receberam. É assim que acontece, a gente às vezes recebe os efeitos colaterais do pecado do outro. Outros recebem os efeitos colaterais do meu pecado. E desta maneira, nós estamos vivendo no reino do Senhor, mas que ainda não uma entrevista à noite, alguém que buscou uma entrevista à noite secretamente, particular, de uma maneira privada com o Senhor, recebeu uma orientação essencial para aqueles que querem participar do reino do Senhor. Você vai deixar aberto aí em Ezequiel 37, e nós vamos viajar até o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Então, em outras palavras, é João, tá? Mas eu disse que o Evangelho é de Jesus Cristo, mas escrito por João, o discípulo amado. No capítulo 3, o versículos 5 e 6, ele diz assim: Jesus respondeu a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Senhoras e senhores, aqui está a condição para participar do reino do Senhor. Sim, é verdade, precisa aceitar a salvação em Jesus Cristo. Esse é o preço pago, né? O sacrifício de Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus aqui apresenta ele de uma outra maneira. Você precisa nascer da água no batismo e receber o Espírito Santo de Deus. Ou melhor dizendo, receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Agora sim, correto. Receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para que você participe do reino de Deus. Porque os reinos que eu citei aqui, são reinos terrenos, com condições terrenas, com tributos terrenos, com legislação terrena. Mas o reino do Senhor tem uma outra legislação, tem um outro código, tem um outro padrão. Um padrão que, para muitos homens, é incoerente com a vida humana, terrena. Mas que, na verdade, é o ideal para que o homem pudesse viver e viver bem e plenamente. E eu quero fazer uma citação, agora sim, cito. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, então vocês vão precisar acompanhar a minha leitura, que não é a melhor em público, mas é a que eu tenho, então é essa que eu vou fazer. Vamos lá. Diz assim Ellen White, lá nessa meditação que eu citei a vocês. Deixa eu beber uma água aqui.
Diz ela assim, ó. Não é o instrumento humano que deve infundir vida. O Senhor Deus de Israel fará essa parte, avivando a natureza espiritual. Deixa eu ver se estou citando certamente aqui. Peraí, deixa eu ver. Minha anotação. Não, estou citando a errada. Está aqui, ó. Isso. Aqui está. Cristo não reconhece nenhuma casta, cor ou grau como necessários para que alguém se torne súdito de seu reino. A admissão ao seu reino não depende de riqueza ou de superior hereditariedade. Não é isso. Mas os que nasceram do Espírito são súditos de seu reino. É o caráter espiritual que será reconhecido por Cristo. Grife isso. É o caráter espiritual que será reconhecido por Cristo. O seu reino não é deste mundo. Seus súditos são os que participam da natureza divina. Seus súditos são os que participam da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E esta graça lhe é dada por Deus. Percebe, senhores? O reino de Deus e aqueles que participam do reino de Deus são seus súditos, eles são juntados nesse reino pela condição do caráter. Um caráter naturalmente aperfeiçoado na pessoa de Jesus Cristo. Faço uma outra citação, e ela diz assim, ó. O homem não pode edificar a si mesmo numa habilitação para o Espírito e, portanto, para o reino. O homem não pode fazer isso sozinho. Diz ela, a não ser que haja, porém, cooperação da vontade humana com a vontade de Deus, o Senhor nada poderá fazer por ele. O Senhor é o grande obreiro mestre. E, no entanto, o instrumento humano precisa cooperar com o obreiro divino, senão o edifício celestial não poderá ser completado. Todo o poder é de Deus, e toda a glória deve reverter para Deus. No entanto, toda a responsabilidade recai sobre o instrumento humano, pois Deus nada pode fazer sem a cooperação do homem. Que coisa impressionante, mas real. É necessário nascer da água e do Espírito. Aquele que é carne, mas aquele que é espiritual. Contudo, o homem não pode tornar-se um ser espiritual sozinho. Ele precisa juntar a vontade dele, ou a abertura da mente dele para o chamamento do Senhor e cooperar com a ação do Senhor na sua vida. Compreende então que o Senhor faz a obra, mas há uma parte desta obra que pertence ao homem. E se o homem não fizer a sua parte, o Senhor não pode atuar. Porque, em termos de consciência, nem o Senhor pode imputar na sua mente aquilo que você não quer. Percebe como, quando a gente fala sobre liberdade religiosa, e a gente, na escola sabatina dos jovens, muito boa, faça a leitura, muito boa, baixe o aplicativo, Escola Sabatina, está lá na sua loja de aplicativos, baixa ela e você vai acessar Escola Sabatina, a lição dos jovens. Vai encontrar a nossa lição falando a respeito deste tema. Você não pode
considerar o que a maioria diz pura e simplesmente para considerar isso como sendo uma verdade que tem que colocar na sua mente. Não é porque a maioria disse que isso é uma verdade e você deve abrir mão da sua consciência ou da sua convicção pessoal. Aí eu tenho que dizer, seja lá qual for ela. Estamos falando de liberdades, liberdade inclusive religiosa. Assim, o Senhor também respeita a nossa liberdade se nós não quisermos deixar que Ele atue em nossa mente. Por isso, há a necessidade de que o homem abra a sua cabeça para aceitar o chamamento do Senhor e o Senhor, sim, possa fazer a obra de transformação e transformar esse homem num súdito do reino dos céus. Adiante, cito ainda novamente um outro trecho. E diz para aqueles, olha, para mim é difícil demais. É difícil demais. Olha o que Ellen White diz. Tudo o que Deus podia fazer tem sido feito para a salvação do homem. Tudo o que Ele podia fazer no passado tem sido feito, percebe? Começou no passado, mas tem atuação agora e continuará tendo. A professora de português vai dizer aqui, isso aí é o tal do mais que perfeito, pretérito mais que perfeito. Enfim, tem umas coisas aí, os professores de português adoram esse tipo de coisa. Mas ela usa essa linguagem aqui para nós, que coisa bonita fica o português. Mas mais bonito que o português é a ação de Deus em atuar, em prover todos os meios necessários para que o homem tenha condições de receber a salvação ampla. Jesus Cristo morreu por todos. Contudo, nem todos recebem a salvação disponível. Então, tudo o que Deus podia fazer tem sido feito para a salvação do homem. Ele verteu os tesouros do céu numa preciosa dádiva, o próprio Jesus Cristo. Convida, roga, insiste, mas não compelirá os homens a irem a Ele. Aguarda a cooperação deles, aguarda o consentimento da vontade para que possa conceder ao pecador as riquezas de sua graça, reservadas para ele desde a fundação do mundo, para ele, o homem. Percebe, senhoras e senhores, o Senhor fez tudo o que era possível para que nós recebamos a dádiva da salvação. Bom, e por que eu li esta visão de Ezequiel de um vale de ossos secos? A Damares vai dizer assim, sequíssimos. Sequíssimos. A semana passada nós estávamos, Wagner, Expedito, eu, a Nequinha, o Silvio não esteve, perdeu, mas a gente vai contar depois o que aconteceu lá. Enfim, outros colegas mais, nossos outros irmãos mais, no concílio de anciãos. E a gente recebeu algumas palestras, coisa rica. E o que me impressionou bastante foi um irmão iraquiano de missão, que trabalha no escritório central da igreja, lá nos Estados Unidos, e trouxe relatos da missão naquela região chamada 1040, latitude e longitude. Isso é uma coordenada geográfica que aponta para uma região onde existem sérias restrições da entrada do evangelho lá. Bilhões de pessoas habitam naquele lugar. Você sabia que
A maioria do mundo não é cristã. A gente fica pensando em Brasil, o maior país cristão do mundo. Um dos maiores países protestantes do mundo. Mas o Brasil é isso, uma coisinha pequenininha assim, ó. Estou falando de 213 milhões de habitantes, majoritariamente cristão, seja lá qual for a sua denominação. Mas quando eu penso na China com 1,5 bilhão, bilhão ou bilhões? Bilhão de habitantes, 1 bilhão, né? 1,5 bilhão de habitantes. A Índia com quase 1,5 bilhão de habitantes, eu tenho 3 bilhões de habitantes nessa região já. Só considerei 2 países, onde você tem seríssimas dificuldades para acessar com o evangelho lá. Eu vejo ali um grande vale de ossos secos. Um grande vale de ossos secos, lamentavelmente. O contexto aqui do texto, tá? Ele fala a respeito, é um texto, é uma profecia dada para um povo que está no cativeiro e com a expectativa distante de voltar para a sua terra. E eles têm a si mesmo como homens e mulheres mortos nos seus túmulos, com as suas esperanças acabadas. E o profeta Ezequiel é chamado para profetizar aos ossos secos e dizer que o Senhor pode dar vida aos ossos que estão secos, pode fazer novamente os tendões serem reconstruídos, pode fazer com que os músculos sejam refeitos, a pele recubra aquele corpo e o espírito volte aos pulmões daquele ser. Eu olho para aquela região e vejo pessoas que estão distantes do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o meu irmão iraquiano disse que o Espírito tem o seu jeito de fazer com que as coisas aconteçam lá, e faz com que a palavra chegue até lá, e faz com que as pessoas tenham sonhos, e recebam porções grandes de Apocalipse, de profecias, e faz com que esses homens cheguem até os missionários, até as web páginas, até os missionários que estão presentes fisicamente, para que eles deem a interpretação do sonho, é assim que ele diz. E o que os nossos irmãos fazem? Mandam em PDF os trechos dos textos que aqueles irmãos de coração aberto receberam do próprio Senhor, porções, grandes porções de Apocalipse, de Isaías, de Daniel. Fala, Senhor, aos ossos secos, e faz com que eles revivam, e faz com que eles voltem à vida, faça com que eles encontrem a vida e que passem a respirar a vida que o Senhor Jesus tem a oferecer a cada um, e façam com que eles participem do reino que não terá fim. Mas Ellen White diz que esse texto também pode muito bem ser aplicado àqueles que já receberam grande porção de luz. Deixa eu ver meu tempo aqui. Aqueles que já receberam o Evangelho e que têm as palavras inspiradas na sua mão, no seu iPhone, no seu iPad, no seu Samsung, Galaxy, sei lá o quê. Tenham acesso ao biblia.com.br, isso é propaganda. Biblia.com.br, acessa lá, você vai ter um material incrível. Aliás, não, incrível não, crível, bem incrível. Biblia.com.br, ok?
e receberam esse texto, mas que ainda são como ossos secos, ou melhor dizendo, são corpos, mas inanimados, sem o espírito. Eles possuem ossos, a estrutura esquelética, possuem músculos e tendões, possuem pele, mas o coração está gelado. O pulmão não tem oxigênio. O cérebro não faz mais sinapses, conexões inteligentes, nervosas. Ou ainda tem algum fôlego. Mas são como Walking Dead. São zumbis andando, preparando programações, realizando eventos, fazendo grandes investimentos em prédios, construindo grandes instituições, grandes coisas, recebem aplausos, recebem louvores, mas estão vazios do Espírito transformador, do Espírito que faz com que você faça uma avaliação da sua vida, para abandonar pecados, para abandonar paixões, para abandonar costumes, para abandonar tudo aquilo que mortifica a vida, que cria áreas na sua vida que estão necrosadas. Damares fez um tratamento, e o tratamento necrosa uma área, e depois a área precisa ser removida por uma cirurgia. Área morta, tecido morto não pode ficar ali, porque ele mata todos os demais também. Necrose. Ellen White diz que o Espírito também precisa ser profetizado, o profeta precisa profetizar sobre aqueles que estão na condição de walking deads. Estão caminhando, mas estão vazios do Espírito. Precisam do reavivamento, para então realizar a reforma. A gente fez muitos programas desse, e vamos continuar fazendo, porque a gente precisa todos os dias de reavivamento para fazer reforma. E eu me incluo nessa, porque o Senhor, como o salmista diz, salmista Davi, Salmo 139, eu acho que nós estudamos algumas semanas atrás, e ele diz: Senhor, sonda-me, faz um PET scan no meu corpo, e encontra áreas das quais eu ainda não entendi, que estão necrosadas, e atua e revive com teu Espírito, para que eu possa então gozar plenamente daquilo que é ser o teu servo, um súdito do teu reino, um reino que não vai ter fim. Quero dividir um texto agora de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nos 4 minutos que me restam, vou ler isso aqui e a gente vai concluir. Versículo 2: Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas
grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Pode colocar aí, pelo pecado. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Grife isso, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E aí, Paulo escreve um poema dedicado ao amor. Meu amigo da internet vai acompanhar lá, cito 1 Coríntios 13. Leia lá, poema lindíssimo. Parei em que versículo? 7. Porque se essas qualidades existirem e estiverem acrescentando em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que coisa riquíssima. Se essas virtudes estiverem atuando em nós, elas nos impedirá de nós sermos improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Louvado seja o Senhor, é isso mesmo. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. É isso. Para ser um cidadão do reino do Senhor, precisa haver renúncia, precisa haver abundância de virtude espiritual no ser humano. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar a Raabe. Tem uma música lindíssima que elas prepararam. A gente vai contar a segunda mesmo. Exato. E mais uma vez. E mais uma vez. Diz aí a letra da música umas coisas bonitas assim. Poesia cantada, a palavra do Senhor. Fala, Senhor, por essa canção também. Sou pecador, não quero entender a sua lei, só teu favor carrega-me pra longe do que sou. Com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez
somente da tua graça para mim obedecer. Me garante uma vida mais feliz, mas sou tão humano, frágil sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar o que eu perdi decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Restaurar a nossa aliança é somente o que eu preciso. Que poesia carregada de verdade. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, precisa estar em todo ser humano para que todo músculo e nervo espiritual esteja em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda de vida espiritual. Que essa não seja a nossa posição. Ao contrário, que aqueles a quem o Senhor tem brindado com os tesouros da verdade, despertem e digam de coração: Senhor, que queres que te faça? Vamos ficar em pé e vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por tua palavra. Ela é viva. Que maravilha poder apreciar e poder ser constrangido por tua palavra que fala ao meu coração. Pelo menos ao meu coração falou o Senhor. Espero que tenha acessado o coração dos meus irmãos e só o Senhor pode fazer isso. E que nós tenhamos reavivamento e reforma à medida que o Senhor impressiona a nossa mente por tantos meios, pelas canções, pelas orações, pelas pregações, pelas orientações um a um.
Senhor, nós ainda vivemos num reino que o mal nos atinge. A nossa irmã Ariana, nesse momento, está no hospital, no pronto-socorro aqui de Cotia. Está sofrendo com muitas dores, Senhor. Tomando medicamento poderoso para diminuir as suas dores, mas está sofrendo. Seu marido está lá. Seu filho deve estar em casa, sob os cuidados de alguém, Senhor, mas o Paulo está lá acompanhando ela. Seja o Senhor também na companhia desta nossa irmã que neste momento sofre. Pedimos que ela se recupere em breve e retorne ao convívio da comunidade, retorne ao convívio do seu lar, Senhor. Guarde ela para o teu reino, guarde a mim, a minha família e essa minha família espiritual que aqui me acompanha. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.